Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para esta quarta-feira, 23 de julho de 2025, para os jogos do Campeonato Brasileiro. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo, aproveita para deixar a sua inscrição no canal, ativa também o sininho das notificações e deixa seu like, seu joinha neste conteúdo, se ele fizer sentido para você ao final dele, fechou? No mais é isso, vamos analisar os jogos dessa quarta-feira, meio de semana com muito Campeonato Brasileiro. Bom, então vamos começar falando de Campeonato Brasileiro. O Fluminense recebe em casa o Palmeiras, duas equipes que estão na primeira metade da tabela de classificação, na parte de cima da tabela de classificação. A gente fala de um Fluminense mandante nesse confronto aí, que está na 8ª colocação do campeonato, e um Palmeiras que está na 4ª colocação, né? Na rodada passada, na rodada do final de semana, o Fluminense enfrentou o Flamengo fora de casa, apesar de ser dentro do Rio de Janeiro e no mesmo estádio, né, que o Fluminense joga. Vai estar nesse jogo aí, jogando como mandante nesta partida. E vai receber um Palmeiras que também foi mandante no jogo passado, enfrentou o Atlético Mineiro, ou seja, duas equipes que tiveram duelos importantes dentro do campeonato e duelos difíceis, né? E também é duas equipes que a gente fala aqui que jogaram no último mês, né? Tiveram no Mundial de Clubes, obviamente, tudo isso a gente tem que levar em consideração justamente por causa do desgaste físico, né? A gente vem aí de um mês muito intenso para essas duas equipes. A gente vem também de uma última partida do Campeonato Brasileiro bem intensa para ambos os lados, tá? A gente fala aqui, como eu disse mais uma vez, né, de duas equipes que disputam, né, na parte de cima da tabela de classificação. Se a gente der uma olhada aqui na tabela de classificação, a gente vai conseguir ver que é duas equipes que brigam por título ali dentro do campeonato, e também são duas equipes bem importantes aí que disputam, né, coisas importantes dentro da temporada. Pelo lado do Fluminense, nós temos aqui uma média de 11,8 entre marcados e sofridos, uma equipe que marca muito em escanteios ali, quando joga dentro de casa. E pelo lado do Palmeiras, uma equipe que jogando dentro do Allianz Parque, também como visitante dentro do campeonato, marca muito em escanteios, também cede muito em oportunidades. Se a gente olhar as linhas cumpridas por ambas as equipes dentro da competição, o over 9,5 cantos bateu em 65% dos jogos. Eu já gosto de pensar aqui nessa linha, principalmente pensando se sair muitos escanteios ali nos primeiros minutos de jogo, esse over 9,5 cantos fica interessante pra gente nessa partida. Mas uma linha que eu me sinto mais confortável levando pro ao vivo e pensando em não sair escanteios ali nos primeiros minutos é essa linha de over 8,5. Então, para Fluminense e Palmeiras, a minha sugestão para vocês é buscar 9 escanteios nessa partida. O acima de 8,5 cantos, mais de 8,5, é o que eu deixo aí para Fluminense e Palmeiras. Nosso próximo confronto agora pela Série B do Campeonato Brasileiro fica por conta de Chapecoense e Volta Redonda, duas equipes que vivem em lados opostos da tabela de classificação. A Chape está na 4ª colocação do campeonato, brigando ali pela ponta, né, da competição, e o Volta Redonda brigando para sair dessa zona de rebaixamento. Aqui a gente também fala de um jogo importantíssimo, né, para ambas as equipes. Pelo lado da Chapecoense, mandante desse confronto, tem 26 pontos dentro do campeonato, e pelo lado do Volta Redonda tem 18 pontos conquistados aqui dentro da zona de rebaixamento, né? Uma zona de rebaixamento que está super bem nivelada aqui, né? Nós temos Ferroviária, Volta Redonda, Botafogo e Amazonas. O que difere aí essas duas equipes nesse Z4 é apenas um ponto, né? Então é uma zona de rebaixamento muito disputada e é um jogo muito importante também para a equipe do Volta Redonda. Mostrando aqui no mercado de escanteios as médias dessas duas equipes na competição, é uma média bem parecida também aqui, tá? Nós temos uma Chapecoense com uma média de 9,8 entre marcados e sofridos e um Volta Redonda com uma média de 9,5, tá? Se a gente olhar as linhas compridas dentro da competição, esse over 9,5 bateu apenas em 45% dos jogos de ambas as equipes. Pela Chapecoense em 50% dos seus jogos e pela Volta Redonda aí em 40% dos seus jogos, batendo esse over 9,5 cantos. Fico de fora totalmente dessa linha, tá, pessoal? Também não vou buscar esse over 8,5 cantos no ao vivo. Eu vou tentar levar essa partida pro live, ver como eles vêm aí, qual é o volume de jogo que essas duas equipes vêm para esse confronto, e vou buscar essa linha de over 7,5 cantos. A minha sugestão para vocês fica por conta dessa linha. Então, para Chapecoense e Volta Redonda, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5, é o que eu deixo aí para este duelo.
Voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebe em casa o Cruzeiro, líder da competição. Aqui a gente fala de duas equipes que estão no mesmo lado da tabela de classificação. O Corinthians está ali na metade, né, na 10ª colocação do campeonato, e o Cruzeiro na ponta do campeonato com aí a liderança da competição, né? Mostrando aqui para vocês a tabela de classificação, a gente consegue ver que o Cruzeiro tem 33 pontos somados e o Corinthians está aqui com 19 pontos conquistados aí dentro do Campeonato Brasileiro. No mercado de escanteios, a gente tem um Corinthians jogando dentro de casa com uma média de 9,5 entre marcados e sofridos, sendo uma equipe que costuma marcar mais escanteios dentro de casa do que ceder em oportunidades. E pelo lado do Cruzeiro, uma equipe que jogando na condição de visitante é uma equipe que mais cede em escanteios do que marca em cantos, mas tem uma excelente média em escanteios marcados, tá, pessoal? A gente tem uma média do Cruzeiro aí de 5 escanteios a seu favor, jogando como visitante, e de 6,4 em oportunidades cedidas. Se a gente olhar as linhas que eles cumprem dentro do campeonato, o over 9,5 cantos bateu em 65% dos jogos, mas a linha que eu vou buscar é essa linha de over 8,5 aqui, tá? Batendo em 80% dos jogos dessas duas equipes. Então, para Corinthians e Cruzeiro, acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo aí para este duelo. Agora, às 9h30 da noite, o Bragantino recebe em casa o Flamengo, lá em Bragança Paulista, né? Nós temos aqui duas equipes que estão lado a lado na tabela de classificação, mais precisamente no G4, né? Desta Série A, mostrando aqui a tabela de classificação para vocês. Nós temos o Flamengo com 30 pontos nesse momento do campeonato e o Bragantino com 27 pontos, né? Equipes que brigam aqui, disputam por colocação dentro da tabela de classificação. Nós temos um Bragantino no mercado de escanteios com uma média de 10,9 entre marcados e sofridos e um Flamengo com uma média aí de 9,1 entre marcados e sofridos. Para esse confronto aqui, sem muito mistério, a minha sugestão é levar para o live e buscar 8 escanteios nessa partida aí com cotação de 1,80, tá? Então, para Bragantino e Flamengo, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que eu deixo aí para este confronto. Bom, ainda pela Série A do Campeonato Brasileiro, também às 9h30 da noite, o Santos recebe o Internacional na Vila Belmiro. Nós temos aqui duas equipes que estão do mesmo lado da tabela de classificação. O Santos está na 17ª colocação do campeonato, dentro, né, da zona de rebaixamento, e o Inter está aqui na 12ª colocação, ali na metade da tabela de classificação. Se a gente olhar aqui, apenas 3 pontos separam as equipes dentro da tabela. O Inter tem 17 pontos conquistados e o Santos 14 pontos conquistados dentro do Campeonato Brasileiro. No mercado de escanteios, um Santos que é uma equipe que marca em escanteios e cede em oportunidades jogando dentro da Vila Belmiro, e o Internacional que acaba marcando mais escanteios do que cedendo em oportunidades quando joga nessa condição de visitante, tá? Para esse confronto aqui, a minha sugestão para vocês é buscar 9 escanteios nessa partida, ou acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que fica para Santos e Internacional. Também às 9h30 da noite, agora pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas recebe em casa o Paysandu, né? Nós temos aqui um confronto lá na Arena Amazônia pela Série B. Nós temos duas equipes que estão do mesmo lado da tabela de classificação, duelo na parte de baixo da tabela. Nós temos um Paysandu fora da zona de rebaixamento com 18 pontos e o Amazonas ali com 17 pontos dentro da zona de rebaixamento, o último colocado. Mas como eu falei para vocês no jogo anterior aí da Série B, nós temos aqui um confronto, né, de equipes que brigam aí para se manter longe dessa zona de rebaixamento. O Amazonas, por exemplo, se vencer esse confronto, pode dormir fora aí da zona de rebaixamento, obviamente combinando alguns resultados. E o Paysandu, se vencer essa partida, também pode subir, né, mais colocações e se afastar dessa zona de rebaixamento. Duelo muito, mas muito importante mesmo para essas duas equipes aqui na Série B, tá? No mercado de escanteios, equipes que têm médias bem próximas, duas equipes que produzem muito em escanteios, tanto a favor quanto em oportunidades cedidas. Nós temos o Amazonas com a média de 11,4 entre marcados e sofridos, e apesar de ser um mandante dentro desse confronto aqui, é uma equipe que mais cede em oportunidades do que marca em escanteios, tá? Pelo lado do Paysandu, também uma equipe que mais cede em oportunidades do que marca em cantos, mas aqui, como eu falei para vocês, duas equipes que produzem muito em escanteios dentro dessa Série B. Para esse confronto, eu vou buscar essa linha de over 9,5 cantos no ao vivo, leva para o live e busca essa linha de over 9,5 cantos aí, com cotações de 1,80. Então, para Amazonas e Paysandu, acima de 9,5 cantos, mais de 9,5 é o que fica aí para este duelo. Bom, e o nosso último confronto de hoje, também pela Série B, às 9h30 da noite, fica por conta de Cuiabá
e América Mineiro, duas equipes que estão de lados opostos da tabela de classificação. O Cuiabá é o sexto colocado do campeonato e recebe o América Mineiro, que está na segunda metade da tabela de classificação com 20 pontos, né? 5 pontos separam aí essas duas equipes dentro da tabela. Mostrando as estatísticas, nós temos um Cuiabá com uma média de 10,7 entre marcados e sofridos e o América Mineiro com uma média de 10,3 entre marcados e sofridos. Para esse confronto, sem muito mistério também, vou buscar essa linha de over 7,5 cantos no ao vivo. Então, para Cuiabá e América Mineiro, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que eu deixo aí para este duelo. Bom, galera, então é isso. Essas são as minhas considerações para hoje. Eu espero, como sempre, ter conseguido auxiliar você no seu planejamento de jogos para o Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira e conto com a sua participação aqui também, né? Aproveita para deixar a sua inscrição se você ainda não se inscreveu. Aproveita também para me acompanhar nas minhas outras redes sociais, link na descrição aí do meu Instagram e do meu Telegram. E óbvio, deixa aí a sua curtida, deixa seu joinha se você ainda não deixou ele por aqui, fechou? Nos vemos aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto!